lá para a última aula da série a respeito dos movimentos sociais na Primeira República. Agora a gente vai falar sobre o cangaço, né? Então a gente vai falar aí sobre um movimento de um famoso, de um conhecido cangaceiro chamado Lampião. Lampião povoa aí o imaginário popular brasileiro, né? Principalmente no Nordeste. Então a gente vai classificar um pouco e entender um pouquinho esse movimento social, certo? Ele vai ser denominado como um banditismo social. Coloquei o conceitinho aqui, gente, ó, para a gente entender um pouquinho do que se trata, né? Então ele é, ao mesmo tempo que ele é um sistema de crime, né? Ele também é uma forma de protesto social, né? De alguma forma organizado. Então, assim, ele povoa, ele gira em torno aí de 2 conceitos importantes, né? Que é a ideia de você ir contra o sistema que está vigente, mas ao mesmo tempo também provocar danos a essa sociedade, né? Então é muito interessante a gente pensar a origem, né? Os coronéis nesta Primeira República, eles tinham muito poder, como a gente viu na aula anterior ali, ó. Quem não viu, galera, segue lá. E eles formavam pequenas milícias, né? Exércitos particulares que eram os jagunços a serviço desses coronéis para defender os interesses desses coronéis, né? Mas, com o passar do tempo, muitos jagunços começam a desenvolver e buscar, né, criar o seu próprio bando, né, sua própria milícia aí para defender os interesses próprios e não mais o interesse dos coronéis. E aí esses bandos começam a se tornar mais populares e mais frequentes no Nordeste brasileiro. Os processos acabam arregimentando, né, atraindo jovens por vários motivos, né, e começam a entrar nesses grupos de cangaceiros aí, né? E aí, como eu disse, o mais famoso é o nosso Virgulino Ferreira da Silva, Capitão Virgulino, né? Ou o nosso camarada Lampião. O bando dele durou bastante tempo, ele data aí de 1918 até 1938, aproximadamente 20 anos, né? E é interessante a gente perceber um pouquinho da história do Lampião, né? Por que ele virou cangaceiro? Então o pai dele tinha uma pequena terra, uma pequena propriedade e se desentendia com o vizinho, né? Um coronel decidiu, né, uma disputa de terra entre o pai do Lampião e o seu vizinho. Um coronel decidiu, né, dar ganho de causa, então o coronel fazia às vezes de juiz ali, né? Dá o ganho de causa para o vizinho. Resultado disso, a família do Lampião perdeu as terras, né? Perdeu um pedação das terras que eles tinham ali. Depois disso, o Virgulino vai entrar para o mundo do crime. Então ele vai cometer alguns crimes aí dentro de um grupo de cangaceiros, né? Anterior ao grupo que ele chefiava. E isso vai fazer com que a polícia cerque a propriedade e o pai dele acaba sendo assassinado, né, numa troca de tiros entre a polícia e a família e o grupo do Lampião. E aí ele definitivamente entra para o mundo do crime, para o cangaço, a partir dessa trajetória, a partir dessa história dele, né? Então, assim, a gente pode explicar, né, por que ele vira cangaceiro, por que ele vira criminoso. Porque ele vai buscar, de alguma forma, resolver a sua vida, né, por coisas que aconteceram, né? Então isso a gente explica um pouco essa causalidade dele virar cangaceiro, né? Então o nosso camarada Lampião começa a liderar um grupo. E por que o apelido de Lampião dele, gente? Então ele conseguia atirar várias vezes, né? Então, numa dessas disputas com a polícia, ele, né, conta a lenda, né? Isso é difícil de se provar se é verdade ou não, mas ele atirou tantas vezes que iluminou a noite, né? Iluminou a noite como um lampião. E aí ele passa a ser chamado de Lampião a partir disso, né? Então essa seria a origem do apelido do Lampião. Então esses grupos de cangaceiros, eles andam pelo sertão nordestino, eles são meio que nômades, né? Então eles carregam as cangalhas, eles carregam todos os seus pertences amarrados no corpo, com o chapéu clássico, né? O chapéu de couro aí de cangaceiro, com a roupa toda de couro.
né, andando pelas cidades, saqueando fazendas, saqueando casas, vilas, né, causando terror nos lugares onde eles passavam. Né? Então essa vai ser a característica dos cangaceiros aí dentro desse Nordeste. Então aqui nós temos uma foto, né, do bando do Lampião, né, e a sua inseparável companheira, Maria Bonita, ali do ladinho dela, e mais os outros elementos aí, membros do grupo do Lampião. Né? Nós temos aí o Zé Baiano, o Lavareda, o Virgínio e também temos a Dadá. Né? Então é importante a gente perceber aí essa galera que fazia parte do grupo do Lampião aí. É muito interessante perceber que o Lampião, o personagem do Lampião, segundo os biógrafos, ele buscava o poder. Né? Então ele queria ser poderoso, ele queria ser como os coronéis. E aí ele vai buscar isso a partir do seu bando. Né? Então ele vai buscar o poder a partir dessa criminalidade, né? Desse banditismo social, como eu expliquei lá no começo da aula. E aí, então, dentro dessa dinâmica, né, é muito interessante a gente perceber o poder que o bando do Lampião tinha. Em 1926, aí 26 para 27, né, o governo federal vai tentar parar, né, um grupo, né, que protestava contra o governo, chamado Coluna Prestes. Tá? Então essa Coluna Prestes vai ser tipo meio que impedida pelos cangaceiros aí do grupo do Lampião, a pedido do governo federal, porque o governo federal não estava conseguindo combatê-los, né? Em troca disso, o Lampião recebeu um título, né? Então eu coloquei ele presenteou, né? O governo presenteou ele com o título de capitão patriota. Né? Então ele passa a se intitular capitão e também prometeu a anistia, né? O perdão de todos os crimes que o Lampião e o bando dele teriam cometido no Nordeste brasileiro. Né? Mas depois o bando do Lampião vai, né, no encalço da Coluna Prestes, não consegue confrontá-los, não consegue capturá-los e tudo mais, e depois o Lampião descobre que tudo isso era uma grande mentira, né, que o governo não ia fazer nada disso. Então ele definitivamente se fixa no crime, né, e desacreditando inclusive das autoridades federais aí do governo brasileiro. Né? É muito interessante a gente perceber essa figura do cangaceiro como uma figura muito ambígua. Né? Então, ora eles são tomados como os grandes heróis, né? Que defendem o povo pobre, meio que um Robin Hood do sertão ali, né? Que faz justiça com as próprias mãos, defende os interesses dos pobres e tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos uma visão de que esses cangaceiros são criminosos, de que eles têm que pagar pelos seus crimes, né? que eles eram muito violentos, né? E de fato o Lampião ele tinha umas ações bastante violentas, né? Assassinatos aí a sangue frio e mortes a sangue frio realizadas pelo Lampião e seu bando. Aí eu coloquei aqui um recorte, né, de um jornal da época que está oferecendo uma recompensa, né, lá no estado da Bahia pelo Virgulino Ferreira, né, ou pelo vulgo Lampião. Né? Então, assim, o poder deles é muito grande, tão grande que busca-se oferecer recompensa para quem conseguisse capturar o grupo do Lampião. Né? E aí nós chegamos ao fim da carreira do grupo do Lampião, né? Que em 1938 foram emboscados, né, por uma volante. O que é essa volante? A volante eram grupos, equipes de policiais que se disfarçavam, né, de pessoas comuns ou mesmo se disfarçavam de cangaceiros e buscavam capturar, né, ou eliminar esses cangaceiros do sertão nordestino. Né? Então, em 1938, eles têm sucesso e acabam emboscando e matando o bando do Lampião aí. Mas essa memória dos cangaceiros, de como justiceiros, né, como meio que Robin Hoods aí, brasileiros e tudo mais, ela permanece viva, né, na nossa cultura, na cultura
popular brasileira. Então nós temos aí uma história que é muito povoada por conceitos populares, né, por dizeres populares, por histórias, né, das pessoas e tal, que entendem o Lampião como um justiceiro, né, e não somente como um criminoso. Para terminar, gente, então aqui, ó, essa foto aqui é uma foto macabra, tá? É uma foto muito estranha, que é uma foto das cabeças do bando de Lampião que foram decepadas, né? Foram cortadas pelos policiais, né? O apelido do policial que teria matado o Lampião e cortado a sua cabeça seria o Santo, né? Então seria esse o responsável por fazer isso com o Lampião. E aí essas cabeças foram embalsamadas e viajaram por várias cidades do Nordeste, meio que como, tipo assim, prova, né, de que o bando de Lampião tinha sido definitivamente varrido, né, do Nordeste brasileiro. Um detalhe interessante que eu acabei deixando de comentar, mas é bacana. Quando o Lampião vai receber a proposta do governo, quem vai fazer essa proposta, quem vai fazer a audiência com o bando de Lampião, vai ser o nosso padre, o grande padre, né, tradicional padre lá do Nordeste, o padre Cícero, né? Então o padre Cícero vai convocar, né, o grupo do Lampião e vai dar o perdão de seus pecados, né, e tudo mais, dentro daquela ideia da confissão, e vai fazer a proposta, né? Então o Lampião também entrou em contato com o famoso padre Cícero, aí uma figura muito importante para a religiosidade nordestina também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço muito a participação de todos e a audiência. E vamos acompanhando as aulas aí, galera. Valeu, gente. Um abraço.